Galera, aqui é o Pedro do Degrau Nerd e hoje eu estou trazendo um filme que eu gosto muito. Eu já reassisti ele essa semana para poder comentar com vocês com mais detalhes, mais especificações, que é o Avatar de 2009. Uma curiosidade antes de começar o filme: eu assisti Avatar no 3D no cinema na época, no dia do meu aniversário, no caso, não foi o dia do Avatar. Mas, cara, eu saí e foi um marco na história, no caso. Tanto que as pessoas estão esperando muito esse Avatar novo. Então, assim, eu vou começar a divulgar, a falar basicamente. Primeiro eu vou falar da história, que é muito simples. E depois eu falo mais algumas curiosidades que provavelmente vocês vão gostar. A primeira coisa da história é que a gente vê a Terra. A gente vê um personagem chamado Jake, que ele é basicamente um ex-militar. Ele se machucou de alguma maneira numa guerra, em alguma coisa, que ele é paraplégico. Então você vê toda essa trajetória. O pouco da Terra que a gente vê, que é muito pouco explorado, é um mundo meio cyberpunk, sabe? Tipo Blade Runner, tipo Cyberpunk 2090, Cyberpunk Mercenários. Então a gente vê meio que essa pegada. E aí, o que acontece? Ele vai para um bar, lá ele vê uma mulher sendo batida nos caras, ele dá uma de herói, já mostrando que o personagem é heróico, e aí pessoas de um projeto do governo vêm pegar ele, no caso. Por quê? Porque existia um projeto chamado Projeto Avatar, onde um grupo de especialistas, tanto militares, tanto empresários e tanto cientistas, que foram para um planeta chamado Planeta Pandora, que é um planeta gigantesco, muito maior que a Terra, onde eles foram atrás de um minério chamado grafeno. É um minério que basicamente daria para eles fazerem tecnologia, levitar coisas e tal. E nesse projeto Avatar, eles fizeram um projeto chamado Avatar, onde os humanos, com a espécie do planeta chamado Na'vi, eles conseguiam fundir o DNA de humanos com os Na'vi. E com isso eles conseguiam fazer uma conexão mental entre o ser humano e o dono do Avatar, no caso. Só que você tinha que ter o mesmo DNA, no caso, ou parecido. Nesse caso, o irmão dele, que não falou o nome, morreu. Ele era um cientista. Ele morreu e substituíram ele pelo cientista. Substituíram pelo irmão. E aí eles passaram basicamente quase 6 meses indo até o planeta do Avatar. Ele volta, aí mostra toda a parte dele, a parte mais politicagem, que ele chegando no planeta, olhando o lugar e tal, os caras falando não, que o Avatar não é brincadeira de criança. A gente é apresentado ao Coronel Miller, onde esse coronel, ele é basicamente estereótipo. Esse filme é cheio de estereótipo, de coronel bate no peito, vou fazer isso, sou brutal, sabe? Esse personagem eu gostei dele, como um bom vilão. E aí ele também é apresentado ao grupo de cientistas, que é controlado pela doutora Clary, que é basicamente a doutora, que ela é uma atriz que faz a personagem principal, a Reaper, do Alien vs Predador. É bem uma referência, bem legal isso. Então você continua vendo esse coisa, e ele, no começo da história, o objetivo dele era: eu vou para ali porque eu vou me dar bem. Eu vou ali porque eu quero sair dessa vida ruim da Terra, e ali eu vou ter uma possibilidade. Aí ele é levado também a um cientista jovem, Noron, que é um cientista onde ele... Basicamente, ele é o cara clichê do nerd naquela situação, no caso, só isso. E aí, eles é apresentado o Avatar. ¿Quieres sentarte? Adelante. Tómalo con calma, Jake. No tiene ataxia troncal, es bueno. ¿Sientes náuseas o mareo? ¿Estás bien? Ele
ele fica todo emocionado porque ele volta a ter movimento nas pernas, sai correndo e tal, essas coisas, e a gente tem a primeira missão deles. Mas antes disso, o coronel chama ele para conversar e fala, ó, você vai para lá, mas você vai me passar toda a informação que eu preciso. Senão, o nosso acordo termina, não sei o quê. Aí ele falou, não, beleza. Ele vai para a primeira missão, aonde acontece um acidente, que ele se envolve com os bichos, ele sai da floresta. Quando a gente vai vendo que ele está na floresta, a personagem principal, que futuramente vai ser a noiva dele, do caso, ela vai tentar matar ele, só que um ser impede ela de matar uma criatura e ela poupa. Aí passa o tempo, ele faz uma fogueira, ele é atacado por uns cachorros, parece uns cachorros pretos, uns cachorros, e ela ajuda ele a fazer isso. Só que ela fala que ela é uma criança, porque não sabe se mover na terra, e humilha ele nesse ponto e tal. Aí o que acontece? Ela descobre que a própria árvore, que eles têm uma entidade, que é uma árvore gigante, a entidade do planeta inteiro, escolheu ele por algum motivo. Poder do protagonismo, né? Basicamente isso. O roteiro precisava, a gente fez isso. Escolheu ele por causa disso. E quando eles vão para a tribo. Aí ele explica toda a situação e tal. O nerdzinho também fica ciumento, porque essas coisas. E a gente vai vendo esse desenvolvimento dessa história. E ele passa a informação para a mulher, para a doutora, passa a informação pro comandante e viver a vida lá. Ele é um agente triplo, no caso. Só que a doutora percebe isso, então ela leva toda a equipe dela para outro sistema, para outra parte do planeta, para eles poderem fazer isso em paz. Isso passa um tempo, ele vai passando informação, e o comandante fala assim, ó, se você me trazer tudo e não resolver o problema deles até 3 meses, vai ter guerra. A gente não vai mais perder tempo. A gente já está há muito tempo aqui, já está 6 anos aqui. Aí o cara, tudo bem. Aí ele vai continuar isso, vai criando um relacionamento, vai passando por toda a parte do treinamento dele com a menina. Ele aprende a andar com os cavalos, ele aprende a passar pelo último ritual. O último ritual para ele se tornar homem na história é ele subir num dragão gigante. Amigo, vem. Tipo um dragão que tem, porque existe outro dragão muito mais importante, depois eu passo. E aí isso vai contando tudo mais até que chega um momento onde tem umas escavadeiras, ele já deixou de ser aquele cara de só me preocupo comigo, vou me preocupar agora com todo mundo, basicamente. Ele virou basicamente o herói nesse momento. E aí nesse caso ele chega nesse momento e chega de cavadeiras e destrói aquele local. E aí, por gravações que o Jake faz, isso é uma coisa que tem que frisar. Ele fazia videogravações, igual eu faço aqui, mas videogravações para ele não pirar e para ele passar informação. Mas isso é tudo gravado. Chega num ponto que ele fala, pô, o que a gente tem aqui, eles não querem. Então, o general percebe que não vai ter como eles resolverem isso na paz e eles começam a fazer uma guerra. Eles voltam, o Jake e a doutora, voltam para lá, porque ela também tem um corpo avatar, tentam convencer os navios que não dá para ganhar deles e não conseguem. Os navios acham que eles são traidores, porque ele fala que ele não sei o que. E aí chega a nave e destrói todo o lado dele, é uma cena dramática até lá. E aí o que acontece? Ele, para resolver esse problema, ele faz o quê? Eles fazem um plano, eles fogem daquele local, ele pega o corpo dele, pula naquele dragão que eu falei. Existe na história, um dragão, que é uma criatura que parece um pterodátilo gigante, maior que os outros. Ele é lendário, quem conseguir domar aquilo vai virar o herói. E aí ele consegue fazer isso, e cai, e chama a atenção da galera toda e consegue chamar todas as tribos daquela região, não do planeta todo, mas daquela região só. E era muita gente. E aí eles se planejam para fazer a última guerra, que é eles querem destruir a fonte central do local.
Há uma guerra gigantesca, no caso, a doutora no percurso morre, eles tentam passar a mente dela para o Avatar, mas não conseguem, ela morre no percurso. Há essa guerra, eles conseguem derrotar os vilões, e aí termina basicamente Avatar, os humanos voltando e ele ficando lá e transferindo a mente dele para isso. É um filme bem simples, básico, mas o roteiro é bem amarradinho, a história é bem interessante, os personagens também. É cheio de clichê, o vilão morre no final e tal, tudo mais. E quando isso foi lançado na época, existia uma coisa chamada Pandora Mania, ou Avatar Mania, aonde você via isso. As pessoas querendo ir para o mundo de Avatar, lançaram parques, videogames e muito mais, brinquedos. Foi uma febre na época, foi uma febre mesmo. Passou bilheteria, passou Titanic na época e tal. Mas eu quero falar a importância de Avatar, finalizando isso, para a cultura pop em geral. Por quê? Porque antes de Avatar, a gente não tinha uma tecnologia de captação de movimento. Se vocês não sabem, eu vou botar aqui especificamente. Quando você faz um jogo de videogame ou um filme, existe umas bolinhas de captação de movimento, que faz a movimentação do personagem, no caso. E o Avatar foi o primeiro que trouxe isso. Não só isso, ele trouxe o 3D. Então a importância de Avatar nesse ponto foi maior que nunca. Nesse ponto de tecnologia, o Avatar sempre surpreende. O filme ainda é bonito. Eu vi em 2K, não lembro muito bem na época. E hoje em dia eu vejo ele tá tão bonito ainda. Mas, como eu já falei, a importância desse. Tanto que ele gerou o Planeta do Macaco que a gente tem, o Caesar, o próprio Thanos também. Então a gente gerou, além do Avatar, o Thanos, o Caesar e todos os personagens 3D que a gente vê hoje em dia. Foi a importância do Avatar. Então o Avatar foi um cara, o diretor é o James Cameron, que ele já fez Terminador do Futuro, ele já fez diversas obras, a esposa dele. Ele fez diversas obras, e é o que eu falei, é um filme que mudou muito a cultura. O 2 está vindo aí, provavelmente vocês já assistiram ou não, mas o 2 está vindo aí, vai mudar de novo. Eu acredito que vai mudar a cultura de novo. Muita coisa que ele vai utilizar daqui a uns 2, 3 anos, a maioria dos filmes vão estar utilizando. Então, gente, essa é minha pequena homenagem para a explicação de Avatar, um filme de ficção científica, não tão ficção científica. Isso até eu falo. Você não vá pensando que você vai para o Avatar e vai ser um filme super mega cabeça. Não. É um filme bem simples, é mais de ação do que ficção científica, então vai de boa. Reveja o Avatar 1, porque eu acho que vai precisar para entender o Avatar 2, eu não tenho certeza. Então, gente, é isso. Se você gostar desse vídeo, gente, compartilha, manda para os seus amigos, se inscreve no canal, aperta o sininho. Então, gente, compartilha. Então, gente, valeu e até mais.